Glória a Deus. A paz do Senhor para toda a igreja, amém? Convido os irmãos a se colocar de pé para nós orar, agradecer a Deus por mais um novo dia que nos entregamos a nós, para que nós venha dedicar a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui estamos, meu Pai, diante de Ti, agradecidos por mais um novo dia, um dia de anunciar a Tua glória, a Tua majestade neste lugar. Pai, que o Senhor venha fortalecer aqueles que estão fracos, aqueles que precisam de uma resposta. Hoje o Senhor vai entregar essa resposta a eles, porque eu creio, meu Pai, que a partir do momento que eles louvarem, meu Pai, a partir do momento que entoar os hinos, o Senhor vai descer com a Tua glória neste lugar, porque eu creio, meu Pai, aqueles que adentraram neste lugar querem um renovo do Senhor. Manifesta, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é o nosso Deus. Eu te agradeço sempre, em nome de Jesus. A equipe de louvor. Aleluias. Ministério de Louvor e Adoração, Alto da Glória. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor. Amém? A paz do Senhor também àqueles que nos acompanham através dessa transmissão, nessa escola bíblica dominical. Mais uma oportunidade de estarmos na presença do nosso Deus Todo-Poderoso e podermos nos alegrar de poder contemplar mais um dia na presença do nosso Deus. Vamos adorar a Deus com alguns cânticos da nossa harpa cristã. Vamos adorar a Deus com o hino da nossa harpa cristã de número 509. Louvado seja o Senhor para sempre. Aleluias. Ao passar o Jordão, o hino de número 509. Vamos todos juntos adorar a Deus. É mais uma manhã que nós temos o privilégio de estarmos vivos e com saúde na casa do Senhor. Amém? Quando o Jordão passarmos unidos, entramos no céu veremos lá, como a areia da praia aos filhos, ó que gloriosa vista será, tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, Deus nos sentirá, todos salvos nos verá, e tantos
maravilhoso é podermos adorar o nosso Deus, não é, igreja? Aleluias. Vamos adorar ao Senhor com mais um cântico maravilhoso na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos adorar ao Senhor com o hino de número 186, de valor em valor. Glorificado seja o Senhor para sempre. Aleluias. Vamos adorar ao Senhor. Aleluia. Pela fé que uma vez me fui dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura pra lutar e coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta liça, combati o combate de amor e coroa terei de justiça, pelo céu me dará o Senhor. Canta aí, meu irmão. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Aleluias. Amados irmãos, nos coloquemos de pé. Se você pode, trouxe a tua Bíblia, ou mesmo que tenha um aplicativo bíblico no teu celular, abra no livro dos Salmos, capítulo de número 42. Salmo de número 42, versículo 1 a seguir. Deixa Deus te usar, deixa Deus falar contigo nesta manhã, pois Deus ele tem algo extraordinário da parte dele para nos oferecer. E só pega aquele que deu espaço, aquele que vai dar espaço para a presença de Jesus. Aleluia. Porque não existe um outro bem maior do que o nosso Deus. A palavra dele diz assim: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. O meu Deus dentro de mim, a minha alma estás abatida, porquanto lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde os Hermonitas, desde os pequenos montes. Um abismo chama outro abismo,
ao ruído de tuas catapultas. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Aleluia. Meus irmãos, nesta manhã, pode ser que nós tenhamos alguns problemas, algumas dificuldades, podemos até estar passando por momentos de tribulação, mas existe um bem maior dentro de nós, que é capaz de nos fazer estarmos convictos de que nós seremos vencedores mais uma vez. Você veio para participar de não mais apenas uma escola bíblica dominical, mas um momento de aprendizado, mas um momento de praticar dentro de um quartel-general, onde o nosso general é o Senhor Jesus, onde nesta manhã de domingo, o primeiro dia da nossa semana, nós estamos aqui para declarar, para determinar que nós teremos a melhor semana da nossa vida. Tem alguém que vem comigo no glória? Tem alguém que vem comigo no glória? Se você pode, ergue uma de suas mãos e começa a falar com Deus nessa manhã. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus de toda a terra, Jesus, nós podemos até, Senhor, estarmos abatidos, Senhor, espiritualmente, mas nós acreditamos, meu Deus, na Tua palavra. Nós acreditamos, meu Deus, no manifesto da Tua presença. Jesus, nós queremos aqui, Senhor, nessa oportunidade, apresentar a nossa manhã, a nossa semana, Jesus, para que seja, meu Deus, uma manhã de aprendizado, para que seja uma semana, meu Deus, de bênção, uma semana, meu Deus, que mesmo que venha a tempestade, que mesmo que venha a tribulação, nós continuaremos acreditando em Ti, no manifesto da Tua presença. Jesus, fortalece os Teus filhos, fortalece a Tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos adorar o Senhor nesta manhã. Aleluia, aleluias. Não importa o que sou, nem o que tenho, diante do que Tu és. Trago minhas vestes, minha coroa, e ofereço a Ti, como os 24 anciãos, e a entrada em Jerusalém, a mulher na casa de Simão, eu me lanço aos Teus pés. Não tenho outro bem além de Ti, não tenho outro bem além de Ti, Senhor. Diga, não tenho outro bem além de Ti, não tenho outro bem além de Ti, não tenho outro bem além de Ti, Senhor. Não importa, não importa. Não importa o que sou, nem o que tenho, diante do que Tu és. Diga para Jesus nessa manhã: trago minhas vestes, minha coroa, e ofereço a Ti, como os 24 anciãos, e a entrada em Jerusalém, a mulher na casa de Simão, eu me lanço aos Teus pés. Não tenho outro bem além de Ti, não tenho outro bem além de Ti, não tenho outro bem além de Ti, Senhor. Diga para Ele nesta manhã: não tenho outro bem além de Ti, não tenho outro bem além de Ti, não tenho outro bem além de Ti, Senhor. Diga: eu Te amo, eu Te amo, eu Te quero, eu Te adoro, meu Senhor. Diga: eu Te amo. Diga para Jesus: eu Te quero, eu Te adoro. Eu não tenho outro bem além de Ti, não tenho
ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Diga bem forte nessa manhã: não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Diga: eu te amo pra Jesus, eu te amo, eu te quero. Diga que você o adora, eu te adoro, meu Senhor, eu te amo, eu te amo, eu te quero, eu te adoro, meu Senhor, eu te amo, eu te quero, eu te adoro, eu não tenho outro bem além de ti, Senhor. Aplauda a Deus nessa manhã. Não existe outro bem maior do que a presença de Deus. Glória a Deus, aleluias. Irmão, quem tem a revista, a lição 7, como tema tem: o povo de Deus deve separar-se do mal. O texto áureo está no 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Assim diz: pelo que sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Verdade prática. O mundanismo da igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. A leitura bíblica em classe está em Esdras, capítulo 2, versículos 59 a 62, depois do capítulo 4, o 2 e o 3. Eu vou ler o ímpar e os irmãos sucessivamente. Também eles subiram de Temelá e Tel-Azar, Queru de Adã e de Imer. Porém não puseram mostrar a casa de seus pais, a sua linhagem, e de Israel eram os irmãos. E dos filhos do sacerdote, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Basilai, que tomou a mulher das filhas de Basilai, Gileadita, e de que foi chamado do seu nome. Eles buscaram o seu registro entre os que estavam registrados nas genealogias, mas não se acharam nela, pelo que por imundos foram registrados no sacerdócio. Chegaram-se os Zorobabel e aos chefes dos pais, disseram-lhes: deixai edificar convosco, porque como vós buscarei o vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde o dia de Esar-Hadon, rei da Síria, que nos mandou vir para aqui. Porém, Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel disseram: não convém que vós e nós edifiquemos a casa do nosso Deus, mas nós a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei da terra. E em Acmeta, o palácio que está na província na Média, e se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia assim: no ano primeiro do rei Ciro, o rei Ciro deu Absalão, o rei veio à casa de Deus de Jerusalém. Essa casa se edificará para o lugar em que se ofereça o sacrifício, e seus fundamentos serão firmes, a sua altura de 60 côvados, e a sua largura de 60 côvados. Todos carreiras de grande peso, e uma carreira de madeira nova, e a despesa se fará à casa do rei. E a despesa se fará na casa do rei. Amém. As crianças podem subir as escolinhas, os jovens e adolescentes podem descer, e os adultos se permanecem. O pastor Maurício vai trazer a palavra do Senhor. Fica atento, Deus vai falar contigo.
Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Como você amanheceu nessa manhã? Com os olhos abertos, né, Hércules? Bem atentos para tudo aquilo que a gente vai ver e os ouvidos bem atentos a tudo que nós vamos ouvir, amém? Glória a Deus. Esqueci, Luciano, foi mal. O Luciano fez um pedido tão simples, eu esqueci. Agora foi. É a idade, irmão. A idade vai chegando, a gente vai esquecendo. Isso é culpa da sulamita. A lição 7 está dizendo: o povo de Deus deve separar-se do mal. Bom, quando a gente lê essa introdução, povo de Deus somos nós. Nós que buscamos a Deus, nós que estamos buscando a presença do Senhor, que estamos na casa do Senhor, nós somos o povo de Deus e nós devemos nos apartar do mal. Irmã, se nós formos fazer parafrasear aqui, o povo de Deus, todo mundo, nesse mundo em geral, né, Hércules, que nós vivemos, todo mundo se intitula de Deus, exceto alguns que se declaram realmente de Satã, e aí por aí vai, mas a maioria se declara de Deus, mesmo que ele não seja um cristão, ele fala: não, eu sou de Deus, eu creio em Deus, eu vivo. E é óbvio que nós que ouvimos falar povo de Deus, é uma coisa certa dentro do nosso pensamento, que quem é de Deus, ele deve se separar das coisas erradas. É assim o pensamento que existe por aí, mas não é assim que funciona, como se diz, uma coisa é teoria, outra coisa é a prática. A teoria, todo mundo diz que o povo de Deus deve se apartar do mal, mas na prática, até nós cristãos, às vezes nos esquecemos de apartar do mal. E aí nós vamos ver aqui o que Deus quer falar conosco nessa manhã, através da palavra. Na introdução, antes da introdução, no versículo 62 de Esdras, do capítulo 2 que foi lido, ele diz assim: estes buscaram o seu registro entre os que estavam registrados nas genealogias, mas não se acharam nelas, pelo que por imundos foram rejeitados do sacerdócio. Sacerdócio não é uma coisa bagunçada, sacerdócio não é uma coisa qualquer, não é algo que você simplesmente almeja e o tem, é algo que deve se buscar e você tem que estar inserido dentro da genealogia, você tem que ser herdeiro daquilo ali. O Senhor não aceita contaminação e nem mistura. Tanto é que a exigência, irmã Ellen, para o sacerdote era maior do que para um outro cristão qualquer. Então, diz aqui na palavra que estas pessoas que não se acharam na genealogia, ou seja, não foram tidos como a linhagem pura, né? Eles foram tidos como imundos e retirados desse sacerdócio. Nós vamos entrar agora na leitura que nós vamos entender. Na introdução diz assim: iremos estudar os preparativos que os judeus fizeram para pôr os alicerces da nova vida, da nova forma de vida que eles iniciaram em Jerusalém, depois de anos no cativeiro em Babilônia. Imagine você, anos no cativeiro. Irmão, vamos pegar a nossa vida, vamos esquecer a vida deles e vamos pegar a nossa. Imagine você, muitos aqui, eu acredito, não nasceram num evangelho, dentro da igreja evangélica ou no evangelho genuíno de Cristo. Alguns nasceram em contextos diferentes, como eu, que vim conhecer a Cristo somente aos 21 anos de idade. Ou seja, até lá eu estava em outros, buscando um Deus, porém em outros lugares de formas erradas. E aqui nós vemos que, após muitos anos fora desse contexto de Deus, né, fora da cidade santa, ou seja, em Babilônia, todos sabem que eles foram levados cativos à Babilônia e por muito tempo passaram lá. E como passaram muito tempo presos no mundo, né, na Babilônia, como passaram muito tempo fora dos alicerces das coisas de Deus, muitos se contaminaram, muitos se deram à contaminação e poucos foram os que mantiveram a sua idoneidade diante de Deus. Porém, nós então vamos entender que quando eles voltam, quando é determinado através de Deus
que eles possam agora reedificar a sua cidade, os muros, possam alicerçar as bases deles, eles têm que reaprender. Por quê? Porque eles estão contaminados. Existe muita coisa errada dentro deles. Existe muita coisa que eles já esqueceram, ou talvez não esqueceram, mas deixaram de praticar. E aí eles têm que voltar, eles têm que começar a viver essa nova forma de vida. É o que nós estamos vivendo hoje, né? O novo normal. Mas o nosso novo normal, Jesus Cristo não está fora dele. É um novo normal com Jesus Cristo, ele permanece inserido. O novo normal aqui de Jerusalém, Jesus Cristo, né? Deus estava inserido. Só que muitos já tinham esquecido de como era e eles teriam que reaprender. Vocês observaram como nós estamos tendo dificuldade de trazer os nossos cristãos de volta para a casa do Senhor? Você que está aí ligadinho online aí com a gente, você já observou como você está tendo dificuldade de vir até aqui? Porque antes você falava que estava com saudade da igreja, agora que a igreja está aberta, você continua com saudade dela. Porque você simplesmente não vem. Porque quando a gente vai se acostumando com as coisas, é difícil você deixar o costume e voltar às origens. Esse povo aqui, eles se acostumaram. Se acostumaram com Babilônia, com coisas erradas, com outros meios. Aí, o engraçado é isso aqui, ó. Quando a gente está vivendo no meio das coisas erradas, a gente lembra o tempo todo das coisas certas. Nossa, que lá na igreja não era assim. Então eu acredito que o povo de Deus que estava na Babilônia falava assim, lá em Jerusalém não era assim. Ah, que saudade de cultuar daquela forma. Ah, que saudade daquele reteté. Ah, que saudade que eu tinha de poder entrar no Santo dos Santos ali e nós fazemos algo diferente. Só que quando daí tudo isso volta e Jesus Cristo fala, agora voltou, abriu-se as portas e você pode voltar novamente. Aí ele já começa a vir e falar assim, nossa, está difícil, né? Primeiro que está difícil de voltar. Segundo que está difícil dele entrar de novo naquilo que ele tinha saudade. Porque ele já está acostumado lá com a Babilônia de novo. Porque a Babilônia tudo pode. Tudo é lícito, nem tudo convém. Nós, cristãos, não somos diferentes de pessoas que não são cristãs. Nós somos seres humanos igual a eles. E nós temos livre-arbítrio igual a eles. E nós somos suscetíveis aos erros igual a todo outro. Então, eles tiveram que agora reformular as coisas e entrar e se ajustarem. É igual um casamento. Vamos lá, casamento. Posso falar porque eu sou casado. Quando nós nos damos em casamento, a Sulamita vem de uma linhagem, eu venho de outra. Eu sou totalmente diferente da Sulamita, em muitos aspectos. Em outros aspectos, nós somos muito parecidos. Em outros aspectos, nós conseguimos entrar num acordo dentro do nosso matrimônio, que hoje nós concordamos em tudo. Por quê? Isso é um matrimônio. Pega uma coisa daqui, outra coisa dali, junta e assim se faz. Mas nós somos diferentes. E aí essa diferença que traz o atrito. Porque a falta de ceder, muitas das vezes eu não quero ceder, ou ela não quer ceder, e se alguém não cede, vai sair faísca, e onde tem faísca, basta uma fagulha para ter um fogo, e quando tem fogo, irmão, a labareda cresce rápido, e a devastação pode ser grande. Agora a gente está começando o tempo das queimadas, e aí como é que é? Basta uma fagulhinha lá naquele capim, né, seco, que rapidamente se alastra. É aí que entram as coisas de Deus, é saber até onde eu posso ir, até onde eu tenho que ceder, e até onde eu tenho que me posicionar, porque tem hora que tem que posicionar. Tem hora que eu estou errado e ela se posiciona. Tem hora que ela está errada e eu me posiciono. E tem hora que eu cedo e tem hora que ela cede. E assim é o casamento. E dessa forma, nós vamos entender aqui que o povo de Deus, o povo de Jerusalém, não é nada diferente do que nós vivemos no contexto hoje. Então, quando eles saem da Babilônia, eles largam tudo aquilo e eles voltam. Aí Deus fala assim, agora vocês vão para a sua terra e vão reedificar tudo novamente. Só que para isso vocês têm que reaprender, porque vocês esqueceram. Muitos já nasceram fora desse contexto. Vão ter que ensinar eles. E aí entra aquele choque cultural. Por que fala aqui, ó?
uma nova forma de vida. Eles vão começar os alicerces de uma nova forma de vida, porque eles agora vão ter que se despir de toda veste corruptiva e voltar às coisas incorruptíveis, voltar à verdadeira adoração. Por isso que quando fala no versículo 62, que todos aqueles que não foram achados na pureza da genealogia, eles foram retirados. Ah, mas eles são imundos, impuros, e quer dizer que eles não são salvos? Não está falando de salvação, está falando de templo. E se está falando de templo, está falando de pureza, está falando que precisa de pessoas corretas e santas para que o templo possa ser reedificado e possa ser levado a palavra a todos. Aqui não fala de salvação, está falando de pureza do templo. Porque a pessoa que vem do mundo, ela não tem culpa também. Por muito tempo ela ficou no mundo, assim como eu. Aí ela de repente conhece a Deus e ela começa, aí só porque eu não sou da casa do Senhor, agora, não, é impuro, não pode entrar não. Não, as portas estão abertas, só que eu tenho que sentar para ouvir e aprender e buscar. E as coisas vão se fazendo. Aqui está dizendo que Deus, para constituir, para reconstituir, Ele precisava de genuínos, pessoas genuínas, sacerdócio real, para que tudo fosse reedificado. Não teria como um templo começar com uma pessoa impura, que uma pessoa que é impura, uma pessoa que não está na doutrina correta, ela vai ensinar a doutrina errada. Bom, vamos seguir aqui. Agora iriam viver uma vida comunitária, conforme os ritos da lei. Quer dizer que eles voltariam a viver conforme a lei de Moisés, conforme as coisas que foram determinadas para os judeus. Aí eu separei aqui, por favor, Daniel capítulo 6, verso 10. Quando diz aqui, na introdução, que eles estavam se preparando para voltar, para colocar os alicerces de uma nova forma de vida. Aonde está o alicerce da nossa vida? Ali, ó. Quando Daniel soube que o edital estava assinado, entrou em sua casa, no seu quarto, em cima, onde estavam abertas as janelas que davam para o lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava. Na verdade, eu quero destacar só esse tópico. E 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava. O alicerce da nossa vida está pautado na oração. Quando nós oramos, nós estamos buscando o alicerce, nós estamos buscando nos fortificar. Terça-feira nós tivemos uma aula abençoadíssima sobre oração. O pastor Tiaguinho, que aqui esteve ministrando, nos trouxe uma verdadeira aula sobre oração, que tudo que nós precisamos, tudo que nós almejamos está pautado e vem da oração. E aqui está, Daniel 3 vezes ao dia se dedicava a orar ao Senhor. Isso quer dizer o quê? Que a vida dele estava alicerçada no Senhor. Antes de fazer qualquer coisa, ele orava. Antes de buscar qualquer coisa, ele orava. Não tem como você alicerçar algo fundamental. Quando a gente fala de alicerce, você fala de preparar o terreno. Quando é preparar o terreno, a gente sabe como é. Você tem que primeiro fazer um limpa, depois tem que jogar, para fazer os alicerces, tem que ter uma terra boa, tem que ser feito toda uma geografia, um mapeamento daquela terra, tem que ver o que tem embaixo, tem que ver como que vai ser, para que os alicerces sejam feitos. A nossa vida, levando para o lado espiritual, é a oração. É a oração que nos capacita a continuarmos a nossa construção. Sem a oração, nós podemos até construir algo, mas logo, logo vai cair, porque a oração é a base de tudo. No tópico 1 diz assim: somente os judeus retornariam a Judá. Para uma pessoa ser considerada apta para fazer parte do grupo que iria transferir-se para Jerusalém, exigia-se que desse prova de sua linhagem. Aqui está falando exatamente isso. Coloca Esdras, por favor, capítulo 2, o 59. E aí diz: estes foram que subiram de Tel-Melá. É o que a gente já leu ali no comecinho. Aí nós vamos seguir até o 62, que é o que eu já falei. Estes buscaram seu registro entre os que estavam registrados. E aí mais adiante, por imundos foram rejeitados do sacerdócio. Se não provasse a linhagem, não teria como ser apto
a estar no meio daqueles ali que edificariam, que estariam alicerçando as bases da nova forma de vida. Aí, trazendo para o nosso contexto, tem como nós estarmos, vamos colocar assim, nós somos uma classe cristã que queremos o crescimento. Que crescimento é esse? É crescimento espiritual. Claro que a gente quer crescer em todas as áreas, mas a palavra do Senhor diz que se nós buscarmos primeiro a Ele, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Então, se nós nos dedicamos a buscar o Senhor, e nós estamos nesse comum acordo aqui, todos nós, em comum acordo, em buscar a Deus, e nós queremos alicerçar primeiramente a nossa igreja, o Espírito, fortalecer, capacitar. Tem como nós conseguimos isso, introduzindo pessoas que não são desse contexto, para que nós façamos junto? Não tem. Por quê? Porque, com certeza, quem não é do contexto, ele vai sair do contexto, né? Ele vai sair do texto. Quem não é do texto vai sair do contexto. Texto sem contexto vira pretexto. Não é? Treinei muito para falar isso. Você não tem como conseguir algo em comunidade, em comunhão, se todo mundo não estiver no mesmo pensamento. A igreja, por mais atrito que tenha, os irmãos, por mais atrito que tinham, eles conseguiam falar a mesma língua porque estavam inseridos todos no mesmo contexto. Mas se eles deixassem entrar alguém de fora, não, mas o fulano ali é bacana, ele acabou de chegar, ele se declara cristão, mas ele não pode vir para esse contexto. Por quê? Pastor Sidney, o senhor, como tem preparado os pequenos jovens aí para o batismo, o senhor pode, né, o senhor é prova disso, de que aqueles que estão chegando, eles ainda não estão inseridos nesse contexto. A mente deles ainda vaga por muitas coisas, né? Ele está no primeiro passo, o primeiro passo foi a aceitação, e depois o discipulado. Mas não é porque ele foi discipulado que ele ainda está na visão de todos que estão já no ministério. Então, quem não era da linhagem, tinha que ficar de fora. Não é porque ele não é melhor, não é porque ele não serve, é porque ele atrapalharia. Porque para a obra ser edificada, ela tem que estar engajada dentro do sacerdócio real, a igreja, em comum acordo. Se alguém discordar, fale. Se alguém tiver dúvida, pergunte. Pastor Júnior está aí para responder. Eu passo o microfone para ele. Cadê o outro? Amém. Vamos seguir aqui. A palavra do Senhor está dizendo aqui, um pouquinho mais à frente no tópico 1, diz assim: quando os israelitas libertados pela mão do Senhor se preparavam para ir a Canaã, um grande povo de mistura, não israelita, queria acompanhá-los. Foi exatamente essa gente que durante o trajeto pelo deserto foi fonte inspiradora de murmuração. Irmão, por favor, Números 11:4. Quando o povo de Israel deixou que os outros o acompanhassem, foi aí que surgiu o grande problema. Imagina só você, uma pessoa que está agarrada, agarrada, lá em toda a sua cultura, em toda a sua linhagem, a forma de vida. Aí, de repente, ela vê aquele movimento, porque eu digo o seguinte, quem se converte, ele converte genuinamente. E aí ele começa a entender muita coisa, e por mais que venha um questionamento, antes de questionar, ele tenta entender, e aprender, e seguir o líder. Quem converte genuinamente, ele segue a liderança. Agora, quem não converte genuinamente, ele fica questionando a liderança. Então, muitos ali do Egito, eles simplesmente acharam que eram convertidos, porque viram um movimento, e não, nós vamos seguir vocês, e vamos porque aqui está ruim mesmo, e a gente está vendo que esse Deus é poderoso, nós vamos seguir. Só que vamos seguir de qualquer jeito, a gente não está convertido, não está convicto, a gente está vendo o movimento. E eles foram. Mas quando chega no deserto, que é o lugar onde seria a preparação para que tudo acontecesse, e seria um período curto, mas aí começa a vir a murmuração de quem? Exatamente da mistura, exatamente daqueles que viviam uma realidade lá, que não se desapegaram daquilo, mas vieram. Porque quando a pessoa se desapega do passado,
ela nova criatura é. Mas aquele que não se desapegou, ele ainda não é nova criatura. E aí ele começa a questionar. E aí ele começa a inflamar. E quando ele inflama, ele é um filho do cão. Se você não concorda, fale. Mas para mim é. Quem fica inflamando é filho do capeta. Porque ao invés de agregar, ele desagrega. Ao invés de unir, ele desune. E aí ele começa a fazer um furdunço. E aí aquele que não está muito bem alicerçado, começa a ir com quem? Exatamente com aquele que tem opinião contrária. Porque é muito mais fácil eu questionar as coisas de Deus do que eu deixar. Porque daí você começa a olhar pelo olho natural. Realmente, lá a gente comia só pepino, mas comia. Agora aqui nós estamos andando no deserto. E você para de olhar para as coisas que Deus está fazendo e começa a olhar as coisas que você tinha. Aí aqueles que estavam misturados, que com certeza tinham uma vida melhor do que o judeu, porque ele tinha uma vida melhor, porque ele era egípcio, ele era de outra linhagem, ele não vivia como escravo. Então ele fala, não, tá doido, a gente cometeu uma latada, o mar vermelho se abriu, a gente atravessou, crendo que agora ia chegar aqui, já ia ter um palácio com muitas comidas e não sei o quê, papapá. Eles não entendem as coisas de Deus, acha que provação nunca vai existir. Aí o mar vermelho se fechou, ele fala assim, nossa, agora para eu voltar para o Egito, eu vou ter que dar uma volta grande demais. Será que tem como ele abrir o mar para eu voltar? Não. Aí quando ele vê que o mar não vai abrir para ele voltar, ele começa a inflamar. Mas cadê esse Deus? Aonde que está seu Deus? Aonde que está esse Deus que falou que faz, que não sei o quê? E esquece de ficar em silêncio, porque Deus, ele trabalha da forma dele. Não sou eu que tenho que ficar dando diretrizes para Deus. Deus, você trabalha assim porque eu preciso assim. Na verdade, a gente até tenta, né? Quando a gente ajoelha para orar, o que a gente faz? Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu estou sofrendo injúria, eu estou sofrendo calúnia, eu estou isso, eu estou aquilo, eu estou. Aí lá no finalzinho, se você for um bom cristão, você fala assim, mas contudo, seja feita a sua vontade. Esse é o bom cristão. Mas aí tem aquele que não fala não, essa parte não. Mas aí, Senhor, faz a minha vontade e está tudo certo. Esses são os que inflamam. Ele acha que é, porque aí ele quer usar essa palavra que nós usamos no começo. Todo aquele que pedir, que buscar primeiro ao Senhor, né? Que na verdade fala assim, aquele que pedir em meu nome, crendo receberá, né? Só que aí ele acha que é só pedir da boca para fora, mas antes tem uma condicional, que diz que a gente deve buscar a Deus de todo o coração, e aí tudo que nós pedimos, crendo nós receberemos. A palavra do Senhor, ela é condicional. Não existe uma palavra assim, ela é condicional. Faz isso e você tem isso. Faz aquilo e você tem aquilo. Quem aqui já ouviu falar, Ellen, você que é advogada, direitos e deveres? A coisa mais comentada e falada no nosso contexto atual, não é? Um assaltante, quando ele vai preso, a primeira coisa que ele fala, eu quero os meus direitos. Eu quero os meus direitos, leia, por favor, meus direitos, eu preciso dos meus direitos. Tanto é que o policial, a primeira coisa que faz é ler os direitos da pessoa. Ele vai lá e lê os direitos. Você tem direito a um advogado, papapá, né? Mas, e ele tem o direito de ficar calado também. Não, eu só falo na presença do meu advogado. Tudo bem, é um direito. Mas quem reclama um direito, com certeza faltou com um dever. Porque quando ele foi a roubar a casa de alguém, ele faltou com um dever moral. Quando ele foi assaltar o carro de alguém, quando ele foi matar, quando ele puxou uma arma, quando ele pensou em transgredir com alguém, ele faltou o seu dever moral na sociedade. Por isso ele reclama um direito. Quem reclama direito é porque com certeza está faltando com o seu dever. Coloque isso na sua cabeça e para de ficar reclamando direitos humanos. Direito. Para de reclamar. Se está reclamando é porque está faltando alguma coisa. E a palavra do Senhor diz que Aí você vai falar assim, não, mas o servo de Deus às vezes é injustiçado. Talvez, Joelma, você olhou para mim e falou assim, Maurício, mas às vezes a gente é injustiçado. Às vezes acontece de eu ser injustiçado e eu tenho meus direitos, óbvio. E a palavra do Senhor diz, não se preocupe, você que está sendo injustiçado, antes crê no Senhor, porque quem justifica o homem é Deus. E se você crê que você tem direito, o Senhor te justificará. Aleluias, glória a Deus. O tópico 2 diz assim, os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos. Óbvio, e nós vamos entender. Os samaritanos eram uma mistura de gente.
na sua maioria de origem pagã, que apareceu depois do ano de 721 a.C., quando o reino de Israel foi derrotado. Abre lá para nós, por favor, 2 Reis, capítulo 17, 24. Eu até esqueci de ler números, mas vocês viram ali, né? Que estava dentro do contexto que a gente falou. Segundo livro de Reis, capítulo 17, 24, que diz assim: depois o rei da Síria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate, de Sefarvaim, e fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Ou seja, os filhos de Israel foram tirados, aí o rei simplesmente pegou um povo de cada lugar e trouxe para habitar naquela terra. E habitaram nas suas cidades. Ou seja, houve uma miscigenação, houve mistura. Ali, o povo de Samaria, quando os samaritanos foram ali para Samaria, no caso eles ainda não eram samaritanos, é igual o candango, né? Quem é de Brasília é candango, né? Porque eles é mistura de todos os lados do Brasil, né? Não existe o famoso... não tem uma... Você olha que quando você olha para uma pessoa de Brasília, ele não tem uma... Como é que falo? Uma identidade que você fala, esse é de Brasília. O goiano você fala, esse é de Goiás. Aquele é de Minas. Que o mineirinho fala bonitinho, não fala? O Goiás tenta copiar. O baiano, a gente consegue identificar logo. Aí vem o recifiense, né? Vem do Piauí, todos a gente consegue. Brasília a gente não consegue, porque Brasília foi uma mistura, uma miscigenação. Trouxe pessoas de tudo que é lado, misturou e criou-se o candango ali. A gente não sabe assim falar, nossa, esse é de Brasília. E a gente sabe que quem é de Brasília, geralmente são pessoas novas, né? Porque Brasília tem quantos anos? Já chegou aos 60 e alguma coisa? Não, acho que não, né? Quantos? 50 e poucos anos, né? Então, não tem como uma pessoa de 60 anos ser de Brasília. É fácil de identificar por aí. Mas a gente não sabe olhar e falar, o Oséias, esse é brasiliense. Não, não é. Dessa forma, esse povo foi tirado um pouquinho de cada lugar, trouxe para Samaria e virou uma mistura. E essa mistura trouxe o quê? Uma falta de identidade. Eles nem eram de Deus e nem eram do mundo. Quer dizer, na verdade, eles eram do mundo, misturados ali. Aí, quando eles começam a observar que, aqui diz um texto, que fala que eles tiveram alguns problemas. Quer ver? Posteriormente, o rei da Síria enviou-lhes... Não, aqui... Quando o rei de Israel foi derrotado pelo exército de Sargão, e as 10 tribos foram tiradas e levadas para a Síria, por onde o rei da Síria foram trazidos o povo de Babel, de Cuta... Não, já foi aqui... Vou achar. De vez em quando some da Bíblia. Ou some da revista, mas aparece rapidinho. Aí diz aqui que eles estavam em profunda dificuldade e começaram a ter alguns problemas. Por quê? Porque eles não sabiam a cultura. Eles não sabiam como é que eram as coisas de Deus. Eles não conheciam a Deus intimamente. Eles não tinham o cuidado com as coisas de Deus. Então, eles começaram a ter problemas, inclusive, ser atacados por leões, e alguns foram devorados por leões, e eles começaram a não entender aquilo. Tudo aquilo já era permissão de Deus, porque eles estavam transgredindo algumas coisas. E aí, é onde eles recorrem ao rei e falam, nossa, mas a gente está tendo dificuldade, a gente não está conseguindo se adequar, a gente está sofrendo com... a atrocidade de um felino feroz, o que nós podemos fazer? Aí o rei da Síria manda um sacerdote para lá para ensinar a cultura cristã. Só que aí diz que esses samaritanos, eles aprenderam a cultura, mas eles não se converteram. Eles aprenderam. Esse aí é o famoso lobo em meio a ovelhas, né? Ele está aqui mais para frente, quer ver? Esse está aqui mais na frente, a gente vai ler depois. Ele é o famoso lobo que está inserido no meio das ovelhinhas ali, né? No caso, os israelitas já não estavam ali, esses samaritanos vieram para cuidar da terra, tiveram dificuldades, e aí o sacerdote foi levado para lá para ensinar eles. Para ensinar. Aí ensinou a cultura, porém, você aprende a cultura, mas
Como se diz, é cultura, vamos seguir a cultura aí, mas não que eu acredite em tudo isso, mas se é para um bem-estar, por que não? Quem nunca falou assim, se é para o meu bel prazer, se é para o meu comodismo, eu vou seguir conforme anda a carreata, né? Mas não que eu acredite. Segue, como diz, time que se ganha, não se mexe, né? O time está ganhando, não, mexe não, deixa esse time aí. Porque a mudança gera uma certa... a mudança gera arrependimento. A mudança gera coisas boas, né? Só que a pessoa não entende isso. A pessoa ela fica focada de que ela quer... Não, se o time está ganhando, deixa. Jesus Cristo não foi bem enfático quando ele deu talentos. Ele falou assim, para você eu vou dar 1, para você eu vou dar outro, para você eu vou dar 2, para o outro eu vou dar 10. E vamos ver quem que vai cuidar melhor, né? Aí ele deu 1 para um para o outro, 1 para o outro. O que tinha 1, ele pegou e escondeu, ficou com aquele talento para ele. O outro, ele perdeu. E o outro multiplicou. Quer dizer o quê? Que muitos estão como esse aqui, recebe um talento e guarda ele, porque time que se ganha não se mexe, melhor ficar com esse talentinho aqui do que perder tudo, né? Então, os samaritanos eram dessa forma. E aí, no tópico 3 aqui, do 2:3, diz assim, os samaritanos procuraram apresentar-se com os judeus, casaram com as filhas dos judeus e deram filhos aos judeus em casamento. Alguns caíram nesta armadilha, ou seja, miscigenário de novo. O povo de Deus sempre foi um povo eleito, sempre foi o povo que o Senhor Jesus, nosso Deus, ele falou que seria um povo puro, que não era para eles se misturarem nem entre tribos, né? Cada tribo tinha a sua linhagem ali, era todos da mesma linhagem de Deus, mas cada tribo se misturava com a sua tribo. E continuar, porque assim, dessa forma, você continua uma linhagem real, um sacerdócio real, uma linhagem correta. Nesse caso aqui, quando os samaritanos chegaram, alguns judeus caíram nessa armadilha e deram as suas filhas em casamento a um samaritano, e deram tiveram essa miscigenação, onde então vem esse choque de cultura. Porque aí um samaritano que não crê, um judeu que crê, e começa a ter um problema cultural, um problema, digamos assim, de crença. E quando tem um problema de crença é muito difícil. Eu vou dar um exemplo aqui, aí talvez você vai falar, Maurício, você começou a falar e eu entendi o que você quis falar. Você quis dizer que a gente não pode casar com uma pessoa do mundo. Vamos lá. Não tem nada a ver. A sua mente não está me acompanhando, se você pensou isso. Nós podemos casar com pessoas do mundo? Não. Ué, Maurício, não, calma. Nós podemos orar por pessoas do mundo? Sim, devemos. Quando nós nos sentimos, a palavra do Senhor diz que nós devemos estar, o bom é que nós estejamos entre nós. Mas se você, mulher, homem, se despertou para uma pessoa do mundo, primeiro, eu estou dizendo que isso é uma regra de Deus, não é minha não. O bom é que seja dessa forma. Mas se você optar por fazer por outra forma, não quer dizer que vai dar errado, quer dizer que você vai ter algumas tormentas e talvez dê errado. Só não coloca na conta de Deus. Se você opta por conhecer alguém do mundo e falar, não, eu gostei demais e tal, a pessoa é bacana, não sei o quê, só que a gente é de outra linhagem. Ele segue lá o candomblé e eu sigo aqui a linha, ele é a linha preta e eu sou de Jesus Cristo. Ele é a linha branca e eu sou de Jesus Cristo. Eu não estou dizendo que você não deve, até porque nós temos que orar. Só que a primeira coisa que você tem que fazer é colocar na presença de Deus, bater o seu joelhinho e orar para a conversão dessa pessoa. Mas é conversão genuína, porque daí quando é a conversão genuína, ele não vai ser aquela mistura do Egito que saiu para o deserto com o povo de Deus e fica fazendo fofoca e intrigas. Porque uma vez convertido, ele não vai lembrar do seu passado, ele é nova criatura. Então você pode? Pode. Desde que você ore primeiro para que ele se converta. Agora, você fala assim, não, mas eu não orei, mas eu gostei demais e eu casei. Irmão, não tem problema. Agora continua orando para que vocês andem no mesmo propósito. Mas você vai sofrer as consequências de
querer ir para a igreja e ele não deixar, de querer servir a um Deus e ele falar que não, porque ele é de outro Deus, porque ele não entende. É isso que aconteceu naquela época. Deram-se a casamento aos samaritanos, os judeus se miscigenaram, mas não esperaram a obra acontecer. Porque os samaritanos não deixaram de ser samaritanos, e os judeus não deixavam de ser judeu. Aí dava aquele choque de crença. E é isso que Deus está nos advertindo, que Ele não gostaria que acontecesse. Você tem que saber separar, você não pode ficar focado só, você está lendo de uma forma e fala, nossa, então agora esquece todo mundo que é do mundo e nós vamos viver só aqui. Se fosse assim a gente fechava todas as janelas e portas e nós viveríamos só aqui. Mas como que a igreja cresce? A igreja não cresce dessa forma. E a palavra do Senhor fala que após a vinda de Jesus Cristo, nós vivemos o tempo da graça e agora nós temos sim, por obrigação, de correr atrás de pessoas que estão sedentas, que a alma está abatida, e nós temos, só que é fato que nós temos que fazer a nossa parte de cristão, buscando ao Senhor pela vida dele e esperar no Senhor, esperar que ele tome uma atitude de conversão, para que não haja o problemão. Mas amém, eu sei que você entendeu. Principalmente os mais jovens. A maioria aqui é casado, né? Mas tem um outro que não é. Mas amém. Os samaritanos tornaram-se inimigos dos judeus, está no tópico 4. Por que eles se tornaram inimigos? Se tornaram inimigos porque os judeus não aceitavam mesclar. Eles não aceitavam, os samaritanos invejaram os judeus, porque antes eles tinham todo o crédito. Antes dos judeus chegarem, como eles habitaram na terra, e eles começaram a fazer do jeito deles, e eles começaram a seguir os mandamentos de forma, entre aspas, da forma deles, mas eles seguiram uma lei, mais ou menos, só para manter o bom convívio, né? É aquele famoso, veja bem, aquele crente que não está nem na igreja, nem no mundo, é o morno, que a palavra de Deus fala que não vai subsistir, o morno não, ou é melhor ser frio ou quente, o morno não vai entrar no reino do céu, de forma nenhuma. Então, ele era mais ou menos um morno, ele estava ali, né, no banho-maria, ele fingia que seguia as leis, mas não seguia. E aí, só que eles eram benquistos, mas quando os judeus chegaram, que colocaram sua postura, que deram a carta na mesa, lá falaram assim, chegamos e nós somos diferentes. Mas vamos aqui para o nosso dia a dia de novo. Você chega no trabalho, por exemplo, aí tem um samaritano lá, e esse samaritano é do tipo que ele é muito bom para a empresa, é muito bom, ele é uma pessoa excelente para a empresa, porque tudo que a empresa precisa, ele faz, ele é um bom trabalhador, mas se precisar fazer algumas correções numéricas, para que haja alguma facilitação, ele faz, se precisar fazer alguma vista grossa de notas fiscais, ele faz, porque é um bom funcionário. A empresa precisa disso. Mas aí, de repente, esse rapaz, por algum motivo, casa, muda, vai lá para o Japão. Não, vamos mandar ele para a China. Vai lá para a China. Aí surge um judeu que é contratado no lugar dele. Aí esse judeu chega, e aí o pessoal chega e fala assim, olha, muito bem-vindo, olhei seu currículo, excelente, exemplar. Você é o cara que nós precisamos. Você vai assumir todas as funções que o samaritano tinha. Só que é o seguinte, o samaritano de vez em quando ele puxava um zero aqui do lado da vírgula aqui, em benefício da empresa. E de vez em quando ele cortava alguns zeros em favor dos empregados, né? E de vez em quando tinha aqui umas bonificações, umas notas fiscais frias. Você é capaz de fazer isso? Não. E aí o judeu olha e fala, não faço isso. Mas você é funcionário, eu sou funcionário, mas não sou ladrão. Eu sou funcionário, mas não sou idiota. Eu sou funcionário, mas eu não sou. Eu fui contratado para quê? Para ser o quê? O contador da empresa? Então eu vou ser o contador. Eu não fui contratado para ser o que rouba. E aí os judeus começaram, com a sua postura, a mostrar para o povo algo diferente. E aí, por mais que desagrade alguns, a maioria se agrada. Quando você é postura no meio do seu trabalho, alguns vão falar assim, nossa, o Hércules a irmã Zilda é tão sem graça, fica com esse negócio de oração aí, hora de manhã, aí entra o intervalo, outro vai lá e ora de novo, canta um louvor, você passa por ela, está cantando louvor, que coisa chata, nem sabe qual que é nova música que está bombando aí, Jorge Mateus,
Nem sabe o que é Maíra e Maiara tá cantando. Fala, ah, irmão Maurício, você conhece? Não sou burro, eu vivo no mundo, eu sei quem são as pessoas. Não vem você me acusar, não. A gente não é ignorante. Ignorante é aquele que fala, não sei nem quem é Gustavo Lima. Como que não sabe? Está nas redes sociais toda hora. Até nas nossas redes sociais, tem hora que você está navegando na rede social lá, aparece, porque aqueles flash toda hora aparecem lá na sua, te chamando para as coisas do mundo, ou vai dizer que não é? Então a gente não pode ser hipócrita. Conhece. Segue, de jeito nenhum. Eu sei a quem eu sirvo. Agora, hipocrisia não. Aí, a pessoa só fala, ai, a Zilda é tão inconveniente, nossa, que mulher chata. Mas, você ri, né, irmã? Mas você está sendo inconveniente lá. Mas muita gente está dizendo assim, cara, talvez a própria pessoa que aponta o dedo, falando que você é inconveniente, ela é a primeira que fala assim, no íntimo, mas eu queria ser como ela. Eu admiro, porque ela faz algo que eu tenho vergonha. Ela faz algo que ela tem crença naquilo, ainda que eu não acredite naquilo, mas ela acredita e ela vai atrás. Assim que as pessoas olham para você. Então foi assim que as pessoas começaram a olhar para os judeus. Esse pessoal tem postura, esse pessoal é diferente. E aí, sem você perceber, você começa a segui-lo. Sem você, hoje em dia, como que é o seguir de hoje em dia? Eu não gosto da Bruna, não. Mas a Bruna tem algo que me incomoda. Aquela mulher louva na igreja, eu falo uma coisa, fica louvando. Eu quero até ver no Instagram como é que ela é. Aí vai lá e segue no Instagram, pede para seguir. Por quê? Porque tem curiosidade, mas a curiosidade não é porque quer derrubar, não. A curiosidade é porque quer ser igual. A curiosidade é porque fala assim, por que eu não consigo ter essa postura que essa mulher tem? É isso que os judeus faziam. E aí eles começaram a despertar. E aí os samaritanos fizeram o quê? Tiveram raivinha. E aí, diz aqui no tópico B, os samaritanos imaginaram que se conseguissem associar-se aos judeus, gozariam do mesmo prestígio que estes. Quantos são aqueles que entram dentro da nossa casa, da nossa igreja, do nosso contexto familiar, da nossa intimidade, porque eles acham que pode ser igual a você? Porque ele quer ser igual a você, mas ele esquece que ele não é igual a você na fidelidade quando ajoelha para orar a Deus. Ele não é igual a você na fidelidade quando vai ali entregar seu dízimo. Ele não é igual a você quando na fidelidade você vem na terça e no domingo cultuar o Senhor para aprender. Aí é que está a diferença. Ele tenta ser igual a você, mas ele não consegue. Então os samaritanos achavam que se misturasse no meio dos judeus, seria igual. Mas quantos aqui já não viu aquela coisa? Você às vezes está do lado de uma pessoa e alguém chega para você e fala assim, eu vejo um brilho diferente no seu olhar. Você é cristão? E o outro do seu lado, quase que dizendo assim, eu sou crente lá da Reteté de Cristo do não sei o quê, lá do Monte Carvalho, lá da Oliveira. E a pessoa olha e fala assim, não, eu estou falando desse aqui. Não adianta tentar. Tem que ser. Não adianta só parecer. Tem que ser. E não adianta só ser, tem que parecer. O cristão, ele tem que ser os dois. Ele tem que ser e parecer cristão. Isso eles faziam. Aí você fala, Maurício, como que nós fazemos isso? Não existe uma receita de bolo para isso. Isso é você. É de dentro de você. Quando você traz isso para o seu cotidiano, é você. O Espírito Santo de Deus aparece na sua vida sem você fazer força, porque você é assim. Agora o aparecido o tempo todo está fazendo força. Vamos buscar aqui, vou falar aqui rapidinho para vocês vão entender. O homossexual, seja homem, seja mulher, vamos pegar um homem que é homossexual. Ele não quer parecer mulher? E ele não anda como se fosse uma mulher? E ele não rebola como se fosse uma mulher? E ele não carrega uma bolsinha como se fosse uma mulher? Mas ele é mulher? Alguém olha para ele e fala, nossa, eis que vai uma mulher linda, formosa. Não, eis que vai um homossexual que parece uma mulher. Agora, quando passa uma mulher, pode ser feia, descabelada, chula, mas ele olha e fala, ali é uma mulher genuína. Não tem meio termo. É simples. E eu estou te dando exemplos simples para você entender que as coisas são simples. A gente é que dificulta. Segue o jogo.
Tópico 3, Deus exige santidade do seu povo. Vamos sair desse contexto, senão a gente vai para outro ponto. Em toda a história do povo de Deus, observa-se que ele, para manifestar-se no meio do seu povo, exige plena santidade. Vamos pegar agora nós, judeus, cristãos, servos de Deus, israelitas. Tem muitas igrejas. Eu moro lá no Guanabara. Quando eu estou vindo para cá, são 16 quilômetros. Eu pego a BR. Na BR não tem igreja. Mas os 2 quilômetros que eu ando dentro do Guanabara, eu devo ver umas 20 igrejas só no trajeto que eu passo. É a Assembleia de Deus Campinas, Fama, Luz para os Povos, Sara Nossa Terra, Puleiro dos Anjos. É tanto nome, irmão. Porque tem os nomes conhecidos e tem aqueles nomes que você nunca viu na vida. E tem uns nomes que é até difícil de acreditar. É Fogo Santo, é Pentecostal, é não sei o quê. É tanta igreja, mas aí eu te pergunto, estou julgando nenhuma delas, assim como não gosto que julgue a nossa. Todas elas são de Cristo? Não sei. Eu não fui nelas para saber, talvez sejam. Mas o que está querendo dizer aqui para nós é que Deus exige plena santidade. E nem todas estão na plena santidade. Porque a gente sabe que as muitas igrejas que tem hoje, eu não vou dizer igreja, templo físico, mas eu vou dizer nomes. Hoje tem muitos nomes, e a gente sabe que muitos desses nomes é porque são pessoas que realmente se converteram ao dinheiro, e eles vão atrás do dinheiro. Aí ele abre uma igreja, porque a igreja é um lugar de fácil, na mente dele, fácil de ganhar dinheiro. Essa igreja não tem plena santidade. E quem começa a frequentar lá, ele pode ter, mas logo Deus dá o discernimento e ele vai ver que aquele lugar não é certo, ele vai sair dali. O Senhor, Ele quer plena santidade. Plena santidade, Ele está falando de igreja física, pessoal, espiritual. A nossa igreja, eu acredito que tem santidade, por todos os problemas que tem, mas tem santidade? Tem, porque todos nós estamos buscando a mesma coisa, o mesmo Deus, a mesma espera, que é a salvação em Cristo Jesus, é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Deus, Ele quer plena santidade, e aqui Ele dá alguns exemplos, de quando Josué se preparou para passar o Jordão, e ele e o povo se santificou, porque, diz aqui na palavra, lá em Josué 3,5. Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Nessa pandemia, quando houve a pandemia, o que a nossa igreja fez? Talvez a gente ainda muito falho com isso. Mas o que a nossa igreja fez? A pandemia começou, nós não propusemos, todos nós, momentos de oração, onde nós não podíamos abrir igreja, mas nós não propusemos uma semana de oração, 24 horas, e toda a igreja participou. Isso é santificação, é todo mundo andando no mesmo projeto, é todo mundo andando no mesmo caminho e se santificando. Por quê? Porque é necessário a gente estar ligado no mesmo propósito. Nós nos propusemos a santificar. Devemos manter uma vida de separação do mal? Sempre, sempre. E aqui ele dá alguns tópicos como... Eu gostaria de pedir a equipe de louvor já para ir se preparando aqui. Luciano, pode deixar, obrigado. Já vai se preparando aqui que nós vamos louvar depois desse estudo, que eu vou entrar com o encerramento aqui. A gente deve se manter sempre afastado do mal, sempre. E aí ele cita alguns pontos aqui. A Bíblia mostra exemplos de servos de Deus que duvidaram se valia a pena manter a separação. Aí ele dá 2 exemplos aqui, Asaf e Malaquias. Mas eu não quero falar de Asaf e Malaquias, porque esses aqui você lê na revista. São homens de Deus que por algum momento eles titubearam em 2 pensamentos. Eu quero falar para você de um homem chamado João Batista, Mateus 11:3. Acho que eu procuro aqui... Cadê? Mateus. Essas Bíblias com cola é bom demais, hein? Rapidinho você vai no ponto. Ó. Mateus 11:3. E aí você vai falar, mas João Batista duvidou, João Batista... 11:3. Está aqui, diz assim. No 2. João, ao ouvir na prisão falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a perguntar-lhes,
és tu aquele que havia de vir? Ou devemos esperar outro? Não está dizendo que João Batista desviou, não está dizendo que João Batista não era, não está dizendo que João Batista deixou de ser cristão. Está dizendo que por algum momento ele preso e enfraquecido dentro dos seus pensamentos talvez, ele enviou 2 servos para falar: Senhor, eu tenho falado de um Messias que vem após mim, realmente é o Senhor ou a gente deve esperar outro? Por quê? Porque em algum momento ele se sentiu fraco, como o salmista Asaf escreveu no Salmo 73, como Malaquias também em 3,15 citou, que em alguns momentos, alguns questionaram. Eu estou te falando de João Batista porque é uma figura conhecida. Isso não é errado? Mas não podemos julgar, porque nós somos assim. Aí você vai ver que João Batista, além de ter sido um homem de Deus e servo de Deus, um homem que a gente não tem nada de falar mal dele, não vê nem assim um pecado na Bíblia da parte dele, mas a gente vê que ele é como nós, teve uma dúvida. Mas logo a dúvida dele foi sanada, porque Jesus Cristo virou para os 2 e falou assim: volta lá e fala para João Batista dos feitos que vocês têm visto aqui. E aí, nós vamos lá para o tópico 3 que diz: devemos viver conforme a vontade de Deus? Sempre. E viver conforme a vontade de Deus é o quê? Vigiar, vigiai e orai. Vigilância, buscando em todo o tempo vigiar nas coisas de Deus para que nós possamos estar focados na graça de Deus. Nós que estamos inseridos no corpo ministerial, na igreja, temos que vigiar o tempo todo, porque tem pessoas querendo nos apontar o tempo todo. Ah, não é aquele cristão lá da igreja do Alto da Glória, porque o povo não sabe seu nome, mas sabe que você é lá da igreja do Alto da Glória. Agora um outro qualquer, talvez fale: não, mas quem que é aquele lá? Não, aquele eu não conheço. Mas aquele lá é da igreja lá do pastor Domingos. Então vigia, ora, porque senão a gente chora. E no tópico 4, para encerrar: bênçãos acompanham os que vivem conforme a vontade de Deus. O crescimento espiritual deles está garantido em Colossenses 1, 6 a 10. Eu vou ler Colossenses para a gente finalizar, porque é importante você saber que tudo aquilo que Deus fala, Deus prova na palavra dele, e é fiel e verdadeiro. Eu já ouvi um dó, eu ouvi um dó, porque o dó é bonito. Dó, tenha dó e me dá um dó. Colossenses, irmão, viu? Isso é um dó. Isso é um dó, irmão? Você começou com o quê? Foi qual esse? Foi dó, viu? Viu? O dó é bonito. Os outros falam: não, tem que começar em ré, lá, em fá maior, em fi menor. Ou fi não tem, né? Mas o dó é bonito, eu gosto do dó. Dá o dó. E aí diz assim, Colossenses 6,10. Que já chegou a vós em todo o mundo este evangelho, vai frutificando, como também entre vós... Opa, pera lá, desculpa, eu estou lá no 1. Colossenses, é segundo Colossenses... É segundo... Cadê? Segundo não. Colossenses 1, 6, 10, é isso mesmo. Que já chegou a vós em todo o mundo, este evangelho vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouviste a conhecerdes a graça de Deus em verdade. E lá no 10, e oramos para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Busque o conhecimento de Deus. E aí diz um pouquinho mais à frente que todo aquele que vive segundo a vontade de Deus estão preparados para o arrebatamento. E somente a igreja de Jesus Cristo, que sabe que está esperando a noiva, dê um glória a Deus, porque o Senhor Jesus Cristo está dizendo que o arrebatamento é real, Ele está vindo e logo estará aqui nos buscando. E nós que somos essa igreja, entendemos a boa, perfeita vontade do Senhor, que está em Hebreus 12:15, que diz que a vontade de Deus prevalece em nós, e nós estamos ardentemente esperando no Senhor. Então nós entendemos, o povo de Deus se separa do mal, ele não deixa de pregar para o mal, as pessoas que necessitam, mas ele se separa da contaminação e vive em purificação, porque só assim reconstruiremos o nosso templo. Amém? Vamos louvar em nome de Jesus. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Diga assim comigo: o meu Deus
faz. Diga, o meu Deus me faz ser diferente todo dia. Aleluias. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Delivrei-se e o amei, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Diga, minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. É somente dele, dele veio, se o amei, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre ser. Se você adora, então canta, canta, canta. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Porque Ele é Deus. É Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Para sempre. Aleluia, aleluia, aleluias. Meus irmãos, estar na presença de Deus não tem preço. Nós, por mais difícil que seja a situação, Deus tem nos honrado com a presença dEle. E nós, mais do que nunca, precisamos estar cada vez mais firmados na presença do Senhor. Diga assim comigo: eu sou templo e morada do Espírito Santo de Deus. Nós estamos aqui, meus irmãos, para poder declarar que nada, tudo que vem de fora, nada vai nos abalar. Que nada vai nos tirar a convicção de que nós somos casa, templo e morada do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, pode vir problema, pode vir tempestade, tribulação da forma que for, pode aparecer a muralha que for. Se não der para passar por cima, nós vamos passar pelo meio, porque Deus vai nos garantir a vitória para chegar lá do outro lado. Nós não podemos esquecer de que Deus está à nossa direita, o Senhor está dentro do nosso coração, o Senhor tem cuidado da nossa vida, tem sarado os nossos pensamentos. Aleluia! Nós estamos aqui, Jesus, para poder te adorar, para poder te reverenciar.
Nós estamos aqui, Senhor, para poder chamar a sua atenção. O Espírito Santo de Deus, ele tem liberdade aí com você. Se ele tem liberdade com você, então adora, aleluia. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Diga: eu sou casa, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Diz aí: tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Declare que você é casa nesta manhã. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua. Nós somos casa, tua morada, eu sou teu. O perdão de Deus, ele é completo para nossas vidas. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Teu perdão é completo. O perdão de Deus é completo para nossa vida. O perdão de Deus é completo. Ele sara nossa alma, sara nossa vida. Nós nessa manhã declara, 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 declara. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara nossa alma, ele sara. Se você pode, bata a mão no teu peito, bata a mão no teu peito, diga: eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Diga que você é o lar, o templo, a morada do Espírito Santo de Deus. Diga que você é: eu sou tua casa. Diga pra ele nesta manhã com força. Diga com tudo que você tem nesta manhã. Explode na presença de Deus. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. O Senhor vai fazer um rebuliço na tua vida, vai tirar tudo do lugar, porque aquilo que você está acostumado a fazer, você não vai fazer mais, porque Jesus vai colocar do jeito dele. Aleluia. Deus abençoe, pastor. Glória a Deus. Obrigado, pastor Júnior, equipe de louvor. Cadê os obreiros para retirar a oferta? Você nem precisa sentar não, já vamos encerrar. Pastor Domingos está retornando de uma viagem, não conseguiu chegar a tempo, pois viagem cansativa, parou no meio da estrada para dormir e já está chegando agora, acredito não, à noite ele estará aqui, em nome de Jesus. Pastor Benones, vem aqui trazer o recadinho da noite. Paz do Senhor para os irmãos. Nós vamos ter a visita de um missionário hoje à noite aqui na igreja. Domingo passado nós falamos e o pastor aceitou, né, a visita dele aqui.
É um missionário que trabalha numa cidade do Piauí chamada Francinópolis. Em janeiro do ano passado ele começou uma construção lá e com muita dificuldade, né? E ele já está em fase já de acabamento dessa construção, com muitas almas salvas já para Jesus. E ele veio para a região aqui para angariar fundo, né, para terminar a construção. E então está trazendo um mel de alta qualidade para vender. E ele pediu se os irmãos puderem trazer doações, roupas usadas, calçados usados, que ainda está em boas condições. Então quem puder, nos ajude, tá? Para a gente estar cooperando com ele aqui à noite. Se estiver precisando de um mel bom, R$40 o litro, vai estar aí à disposição dos irmãos, e com isso a gente vai estar ajudando essa obra lá naquele lugar. Que Deus abençoe a todos. Quem puder, traz alguma coisa para nós ajudarmos ele. Obrigado, irmão. Glória a Deus. Quero agradecer a irmã Adriana, a irmã Neide, que estão aí ligadinhas online, muitos outros assistindo o culto. Deus abençoe sua vida. Só relembrando, terça-feira nós temos um culto de ensino abençoado. Quem veio na terça-feira gostou do ensino do pastor Tiaguinho? Vamos marcar novamente? Já estamos em contato com ele, falar com o pastor Domingos, a gente marcar mais um para ele continuar, né? Porque ele ia pregar lá em... Era Filipenses? Não. Era qual? Eles estiveram aqui, viu? Efésios 13, 14 e 20, ia pregar em Efésios 3, né? 14 e 20, e acabou pregando em João 14, né? O 13, 14. Porque Deus assim mandou, e foi maravilhoso. Então, vamos marcar novamente. Quinta-feira, confirmado, Jadson Moreno vai estar conosco novamente, louvando e adorando o nome do Senhor. E nós estaremos aqui, para quem gosta de louvor, quinta-feira tem sido maravilhoso. A equipe de louvor tem feito um louvor abençoado. Aí depois o Jadson Moreno entra com a participação, fazendo mais um louvor abençoado, fora as oportunidades. Está sendo um momento assim de glória, de louvores mesmo, para quem gosta. Seu lugar é aqui. Daí no sábado, nós temos os jovens e domingo, os cultos tradicionais de Escola Bíblica Dominical e o culto de família. Mas o mais importante, culto hoje, 19 horas, não perca, em nome de Jesus. Amém? Curve sua cabeça. Vamos orar, agradecer e receber a bênção apostólica. Deus amado, te agradecemos por toda essa oportunidade, por todo esse momento. Sabemos que em todo tempo o Senhor é bom, e o Senhor é bom em todo tempo. O Senhor tem feito maravilhas no meio de nós, tem nos mostrado um novo normal, mas porém o Senhor em tudo tem estado. E nós temos visto que independente do velho normal, do novo normal, o Senhor Jesus Cristo é que dá as cartas, o Senhor Jesus Cristo é o caminho, e nós queremos apenas segui-lo. Não importa em qual normal nós estejamos, o importante é estarmos no Senhor. E por tudo isso nós te agradecemos, pedimos, nos leve em paz, nos dê paz durante esse dia para que possamos retornar ungidos, abençoados e agraciados na sua presença ao culto das 19 horas. Amém? Que a graça do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a presença gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus seja na minha, na sua e na vida de todos nós, não somente hoje, mas para todo sempre. Você diz amém, aperta a mão de alguém e dê a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus, vai em paz, o Senhor abençoe.